Oi, gente! O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os gastos do casamento. Eu vou pela lista. Esses itens eu acho que eu já cansei de falar, porque a cada coisa que a gente conversa, a gente acaba dando uma lista e vocês vão vendo toda a lista do casamento. Principalmente a do vídeo do planejamento, que é lá do inicinho do canal. Mas esse vídeo eu acho muito bom pra vocês se estruturarem e principalmente pegar a lista que eu deixei pra vocês baixarem pra se situar sobre tudo do casamento. Tá certo? Então esse é o assunto de hoje e eu vou deixar uma questãozinha aí no ar. Tem 2 presentinhos pra vocês no final desse vídeo, tá bom? Mas vamos falar primeiro, vamos conversar sobre o tema e no final do vídeo a gente conversa, tá? Então vamos começar. As primeiras dicas que eu daria sobre gastos a vocês é o seguinte. Gente, anote tudo que vocês contratarem. Vai anotando, crie um caderninho, deixa uma pasta separada só para as coisas do casamento. Eu fiz uma misturada que eu já não tava mais sabendo o que eu tinha, o que não tinha, entendeu? Então, assim, anote, saiba o que você já contratou. E veja o que cada contrato vai te dar, o que você tá pagando. Tipo assim, fechei o buffet, mas tinha certeza que tinha cerveja. E a cerveja era tal cerveja que eu queria. E agora eu vou ter que pagar por fora. Entendeu? Saiba exatamente o que você tá pagando. Que nem decoração, gente. Às vezes você acha que tá contratando um serviço e a mulher só ia decorar a mesa do bolo. Entendeu? Saiba exatamente aonde você está gastando seu dinheiro. Mais uma dica. Veja quanto você tá gastando por mês. Não sai dividindo tudo e... Assim, contratei a casa de festa, contratei o DJ, contratei o barman, saí contratando, é pouquinho que vai sair por mês, mas esse pouquinho, na hora que você vê tudo que você vai pagar no mês do que você contratou, é muitão. Então saiba até quanto você pode pagar. Até quanto que você pode dividir, ou se você vai conversar com o fornecedor, ver se dá para dividir em mais vezes, ou se você pagando à vista sai mais barato, que muitas vezes acontece isso. Quando você paga à vista, eles te dão um desconto maior. Tenta negociar essas coisas. A principal questão é se organizar. Minha mãe vai ver esse vídeo e vai falar assim, Eu estou dando minhas dicas, gente. Mas, assim, o que eu fiz hoje, talvez eu me organizaria mais, tá vendo, mãe? Eu fiz a coisa errada. Eu não me organizei, gente. Tava tudo jogado. Tinha um contrato aqui, o outro... Assim, tava tudo meio revirado. Eu não sabia quanto que tava pagando por mês. Eu não sabia as datas certas de pagar. E às vezes acabava atrasando. Então, deixa separado. Acho que uma questão legal também é você pegar um calendário e saber exatamente qual dia de pagamento de cada coisa, para você não esquecer nenhum pagamento e ficar tudo organizado. São as principais dicas que eu daria para vocês não se enrolarem com essas contas, tá bom? E agora eu vou falar sobre os principais gastos que você vai ter com o casamento. Pra vocês verem que não é pouquinha coisa não, minha gente. Não é. Então, gente, eu vou aqui na minha listinha, tá vendo? E a gente vai conversando. Porque como é muita coisa, eu não quero esquecer nada. A primeira coisa que tem o gasto aí, né? Pra começar um gasto bom, é a cerimônia. Você vai decidir se casar no cartório ou você vai ter uma cerimônia religiosa ou os dois. Porque se você tiver a cerimônia religiosa mais a cerimônia do cartório, são 2 gastos que você vai ter. Para começar, o gasto do cartório, eu já deixei esse vídeo do cartório aqui no canal, então eu vou deixar aqui no izinho para vocês. E se você for casar na igreja, de acordo com a cerimônia religiosa, os principais gastos que você vai ter é com a cerimônia em si, então vai depender do local que você vai fazer, mais decoração, flores, aí tem que ver se é só flores, se vai ter mais alguma coisa de decoração, cerimonialista e músicos. Esses seriam os gastos principais dessa parte.
Saindo do cartório, saindo do religioso, vamos começar a festa. Que, como tem gasto nessa parte, né? Entrando na casa de festa, que é um dos primeiros gastos aí da festa, né? Tem algumas questões que estão dentro da casa de festa, que podem não estar, que a gente já conversou sobre isso, mas normalmente está, que é o espaço, claro, o espaço com certeza vai estar no gasto da casa de festa. Mas recepcionista, segurança, aí você tem que ver se tem DJ, se já tem a iluminação do DJ, aparelhos de som ou se entra na parte do DJ, mobiliário ou se o mobiliário é por parte da decoração, a galera da limpeza, o gasto do gerador, ou às vezes está incluído na casa de festa. E outra coisa que talvez você tenha que pagar caso tenha possibilidade de chover e for um espaço aberto, que são aquelas lonas ou tendas, né? Que é um gasto bem grandinho, assim, não é uma coisa muito barata. Vai ter alguma atração musical, vai colocar alguma banda, alguma outra coisa diferente na parte de música, ou se os músicos da cerimônia vão tocar também na casa de festa. A decoração, que, gente, decoração não é uma coisa barata. Flores. E aí você também vai ver os gastos fora da decoração, que fazem parte da decoração, né? Como, por exemplo, se você quiser colocar algumas coisinhas diferentes na sua mesa, tem um gasto a mais. Então, deixa reservado esse dinheiro a mais, que com certeza você vai querer comprar alguma coisa diferente para colocar no casamento. Uma outra coisa que às vezes a gente fica meio assim na dúvida, se vem com docinho ou se faz parte da decoração, são as forminhas dos docinhos. Normalmente quem tem que comprar é a noiva, entendeu? Aquelas forminhas bonitinhas diferentes. É responsabilidade sua também. E não é um gasto muito pequenininho não. Pelo menos aqui no Rio, as forminhas são bem carinhas. Por fora, os gastos que você vai ter com você, de coisas que você quer levar. Como porta-retrato, fotos do casal, ou por exemplo, como teve na minha, bolas de gás hélio. São coisas da decoração, mas que vai ter um gasto a mais no seu orçamento. Aí vamos para a parte da comilança, né? Você vai ter o gasto do buffet. Aí, em relação à bebida, você tem que ver se você vai levar a bebida por fora, por exemplo, se você vai levar champanhe, whisky, sei lá, coisas que não estão diretamente no contrato com o buffet. Às vezes tem essas coisinhas a mais e aí você tem que ver se você quer fechar ou não, mas entra num gasto extra. Além das comidinhas e tal, pelo menos aqui no Rio, a maioria do buffet não fecha com o bolo e nem com os docinhos. Aí o bolo é lá com a boleira, é outro gasto, e mais a parte dos docinhos, que também muitas vezes não está diretamente relacionado ao buffet. O buffet é só da parte de salgado mesmo, de garçons e tal, essas coisas. Aí aproveitando que a gente está falando do bolo, né? Entra o topo do bolo. Outra coisa que muita gente contrata são os barmans, né? Pra ter uns drinks diferentes. Então é um gasto que nem sempre tem, né? Mas tem gente que gosta, por exemplo, no meu casamento teve. Você vai contratar uma assessoria? Assessoria também não é uma coisa muito baratinha não, mas gente, faz toda a diferença. Eu senti muita falta no meu casamento. E assessoria é diferente de cerimonialista. Cerimonialista é do dia. Mas esse é um dos vídeos aí dos próximos, tá? Que eu vou falar um pouco sobre isso. Mas aí tem o gasto da assessoria e o gasto da cerimonialista. Tem fotografia, filmagem, tem aliança, porta-aliança, os detalhezinhos que vão entrar com as daminhas, como o porta-aliança, ou uma plaquinha, ou as pétalas de flores com uma cestinha que a daminha vai entrar, esses gastos com as daminhas. Esses seriam os gastos principais que eu falaria entre a cerimônia e a festa, que são as coisas que acontecem no dia. Só que antes de você chegar aí, tem alguns gastos, né? Bem grandes, como por exemplo, os convites, o seu vestido de noiva, o buquê, o sapato da noiva, os acessórios, se você vai entrar com alguma coroa ou com véu, grinalda e tudo mais. Aí, antes do casamento,
só que no dia do seu casamento. Tem o gasto com o carro que vai te levar, se você vai chegar de carro ou se você vai chegar com outro transporte, né? Com certeza esse transporte você terá um gasto. Porque eu tô falando de transporte que eu não fui de carro, né? Mas tem o dia da noiva, que é um dinheirinho, maquiagem, cabelo. Se você vai contratar o dia da noiva, né, que tem massagem, tem várias coisas, né, tem diferentes dias da noiva, né? Ou se você vai contratar só um espaço para você se arrumar. Ou se a casa de festa já tem, você acaba não tendo esse gasto. Mas também entra a noite de núpcias e a tão esperada lua de mel. Que aí o gasto, né, filha? O gasto é bonito. Acho que eu falei todos os gastos. Faltando o noivo. Que o noivo também é um gasto que tem que entrar aí no seu orçamento. Por exemplo, o terno do seu noivo, se ele vai comprar um sapato novo, como ele vai para o casamento, são gastos também que entram, né? Esses são os gastos principais que eu falaria do casamento, que é uma listinha para você se preocupar mesmo, assim. São os gastos maiores, com certeza. E eu vou aos dois presentinhos para vocês. O primeiro presentinho é em relação a esse vídeo, que, gente, falei, né? Você deve ter ficado louca, quem sabe anotar cada coisa, né? Loucura. Não, eu fiz o seguinte, eu deixei uma tabela com todas essas questões principais para vocês lá no blog, para vocês anotarem o gasto de cada coisa, forma de pagamento. Vou deixar tudo direitinho para vocês se organizarem, não se perderem nas contas. Por que eu tô falando dessa questão do gasto, gente? Porque às vezes a gente chega assim, vou fazer uma tremenda de uma festa e tal, e muitas vezes somos nós que pagamos e acaba se enrolando todo nas contas. Então, é mais para vocês terem noção de quanta coisa entra aí, sabe? De quanta coisa se gasta que envolve um casamento. Então, eu vou deixar essa lista toda bonitinha para vocês pegarem, baixarem lá no blog e poderem organizar as contas de vocês, tá certo? E a segunda surpresinha que eu tô preparando para vocês é o seguinte, especialmente para as noivas. No mês de maio, quem me acompanha no Snap, né? Tainan Liazaki, se você não me acompanha, entra lá no meu Snap. Eu falei com vocês que eu tinha acabado de ter ideia da seguinte coisa. Como estamos em abril, e eu tava vendo que tava rolando Veda, vídeo todos os dias de abril, eu pensei o seguinte, então, mês de maio é mês das noivas, então acho que eu posso dar um presentinho para as noivas. Então eu estou pensando em fazer vídeo de casamento, não todos os dias de maio. Terão vídeos todos os dias de maio, mas terça e quinta, que é o dia normal de ter vídeo aqui no canal, eu vou fazer outros vídeos para vocês não cansarem tanto de vídeo de casamento. Mas nos outros dias todos terá vídeo de casamento. Então eu peço para vocês deixarem aí nos comentários todos os vídeos que vocês ainda querem que eu faça, coisas que vocês ainda querem que eu compartilhe com vocês, a gente converse e tal. Algumas meninas já me deram ideias super boas, super legais, eu já vou começar a fazer os vídeos para vocês. Então se vocês gostaram da ideia, curta muito esse vídeo, tá certo? E se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo nesse mês de maio, nem de abril, nem de novembro, nem de setembro, nem de nunca, tá bom? Então tá, gente, até o próximo. Beijo!